o que são tag questions e como que você monta tag question para basicamente qualquer frase em inglês. Calma que eu vou explicar. Primeiro, tag questions, esse nome, são usados para definir mini perguntas que aparecem no finalzinho de frases, depois de vírgulas. Eu vou colocar aqui na lousa para você 2 exemplos de tag question, tá bom? 2 exemplos de tag question só para você entender. Acho que você vai conseguir enxergar um pouquinho melhor. Olha essas 2 frases aqui, ó. You can speak English, can't you? She isn't Brazilian, is she? Então, olha só, esse can't, you, e esse is, she, isso são as tag questions. É isso que eu vou ensinar você a montar hoje. Você vê só que a primeira frase tem uma tag question que é can't, you. E a segunda frase tem uma tag question que é is, she. Ou seja, bem diferentes. Eu quero mostrar para você qual é a lógica que você tem que aplicar, qual é a fórmula que você tem que aplicar para você ser capaz de bater o olho numa frase, por exemplo, you can speak English, e simplesmente saber, a tag question é can't you. Ou uma frase como she isn't Brazilian, e bater o olho e saber, a tag question é is she. É isso que eu vou te ensinar hoje. Mas primeiro, antes da gente chegar na fórmula, para que serve essa mini perguntinha no final de frases? A tag question ela serve para você confirmar uma informação. Quando eu falo para você assim, ó, you can speak English, vírgula, can't you? Primeiro eu fiz uma afirmação, você consegue falar inglês, você sabe falar inglês. Aí depois eu boto uma perguntinha no final para confirmar. Não sabe? Não consegue? Então olha só, você consegue falar inglês? Não consegue? Esse não consegue do português é a tag question do inglês, é o can't you. Ou eu aponto para uma moça lá, né, e falo, she isn't Brazilian. Ela não é brasileira. Is she? É? Ela não é brasileira. É? Você entende? Então a tag question é essa mini pergunta no final de frases afirmativas ou negativas que a gente usa para confirmar uma informação. E agora eu vou ensinar para você como você monta as tag questions. Existe uma fórmula, alguns passos que você vai seguir que você será capaz de pegar qualquer frase, afirmativa ou negativa, e colocar uma tag question no final dela. Para você fazer isso, a gente vai precisar coletar alguns ingredientes. Quando você bater o olho numa frase como, por exemplo, you can speak English, você olha para essa frase e fala, cara, eu queria botar uma tag question no final dela. Como eu vou fazer isso? Para você fazer isso, você precisa de 3 ingredientes. Eu vou brincar aqui que você vai ter que fazer um tipo de um mise en place, né? Mise en place é um termo da gastronomia, tá em francês, gastronomia em francês numa aula de inglês. Vem comigo. O que é o mise en place? É você pegar os ingredientes que você vai usar na receita e já preparar tudo, descascar, picar, botar tudo nas tigelinhas separados para na hora de cozinhar, você só ir jogando as coisas. Então a gente vai fazer um mise en place aqui, a gente vai preparar os ingredientes para na hora de montar a tag question, coloca os ingredientes juntos e ela aparece. Tudo bem? Então, primeiro ingrediente, primeira coisa que você tem que fazer. Você vai bater o olho na frase e vai definir se essa frase é uma frase afirmativa ou negativa. Trouxe alguns exemplos para te ajudar. Olha aí, você tem 6 frases aqui. Eu já fiz o trabalho para você, né? Eu já defini se elas são afirmativas ou negativas. Mas olha só, durante essa explicação, você vai conseguir montar as tag questions dessas 6 frases aqui. A primeira, por exemplo, eu digo assim, ó, my classes were longer. As minhas aulas, elas eram mais longas. Eu acabei de fazer uma frase afirmativa, né? Não tem nenhum not, não tem nenhuma palavra que negativa essa frase. Então, ela é afirmativa. Na segunda frase, não. A segunda frase eu estou dizendo assim, ó, Kali wouldn't eat whiskas sachet every day. Então, a Kali não comeria o whiskas sachê todos os dias. Né? Kali é a minha gata de estimação. E eu sei que essa frase é negativa porque nesse wouldn't aqui, ó, eu tenho um not contraído nele. Opa, essa é uma frase negativa. Na terceira frase eu falo assim, ó, I watched too many movies. Eu assisti a filmes demais, eu assisti a muitos filmes. É uma frase afirmativa.
People who gave up are not going to celebrate with us. As pessoas que desistiram, né? Give up é desistir, aqui tá gave, que tá no passado. As pessoas que desistiram não vão comemorar com a gente, não vão comemorar conosco. Ó, are not going to celebrate. Aqui eu tenho uma frase que tá na negativa por causa desse not. You will be fluent next year. Você será fluente no ano que vem. Essa é uma frase afirmativa. Eu estou afirmando que você vai ser fluente ano que vem. E por fim, I have taught more than 30 classes on YouTube. Eu ensinei, eu lecionei, eu dei mais de 30 aulas no YouTube. Aqui eu estou afirmando, né, que I have taught. Então, olha, essa frase aqui, essa e essas duas últimas são afirmativas. E essas duas aqui, ó, a Kali wouldn't e people who gave up are not going to celebrate, essas duas são negativas. Essa é a primeira coisa, esse é o primeiro ingrediente que você precisa identificar para montar uma tag question. Beleza? Anotou isso? Anotou alguns exemplos? Pelo menos anota aí no seu caderno, pelo menos um afirmativo e um negativo. Tá bom? Eu anotaria os 6 se fosse você. Mas um de cada afirmativo e negativo é o mínimo que você tem que fazer. Legal. Qual é o segundo passo? Qual é o segundo ingrediente? O segundo ingrediente é você identificar o sujeito da frase. Você vai identificar o sujeito da frase e vai, se necessário, trocá-lo pelo subject pronoun. Você vai anotar do lado qual é o subject pronoun equivalente a esse sujeito. Calma que eu vou explicar tudo. As mesmas 6 frases que você acabou de ver aqui em cima, no primeiro passo. Quando eu falo my classes were longer, eu preciso ter um mínimo de conhecimento gramatical para saber que nessa frase my classes were longer, o my classes é o sujeito. E eu também preciso ter um conhecimento gramatical para substituir esse sujeito pelo pronome que é equivalente a ele. O pronome equivalente a my classes é they. Quando eu falo minhas aulas eram mais longas, eu poderia trocar, elas eram mais longas. They were longer. Em questão de sentido, daria na mesma. Na segunda frase, quando eu falo que a Kali não comeria uísque sachê todos os dias, Kali é o sujeito. Kali é uma mocinha, né? Eu sei que é uma gata, tá bom? E aí muita gente vai pensar, mas não deveria ser um it? Não deveria trocar por um it? Não, a gente troca animais por it quando são animais assim que não importam muito. Tem um cachorro latindo na rua, ou um leão que tá aparecendo num documentário de vida animal. Aí até faz sentido você trocar por it. Quando é o seu bicho de estimação, que é praticamente um membro da sua família, é normal, é correto que nós usemos he or she para se referir ao nosso pet. Como a minha Kali é do sexo feminino, a minha gatinha é do sexo feminino, eu posso tranquilamente trocá-la por she, tá bom? Então não tá errado eu trocar Kali mesmo sendo uma gata por she, tá bom? É que existe uma lenda aí no mundo de ensino de inglês no Brasil que animal é it. É, mais ou menos. Dá para colocar he ou she para animal também, não tem nada de errado com isso. Na terceira frase, não foi necessário fazer a troca por um subject pronoun, né? Por um desses subject pronouns, porque já é o próprio I. O I é um subject pronoun. Se você não sabe quais são os subject pronouns, eles são o equivalente ao eu, tu, ele, nós, vós, eles, só que no inglês. Quais são eles? I, you, he, she, it, we e they. Olha só, o they tá aqui, o she tá aqui, o I já apareceu ele mesmo. Olha nessa quarta frase. People who gave up. As pessoas que desistiram. Tudo isso aqui é equivalente a um they. As pessoas que desistiram não vão celebrar conosco. Elas não vão celebrar conosco. Na quarta e na quinta e na sexta frase aqui dos meus exemplos, eu já usei subject pronouns, então eu não vou ter o trabalho de fazer a troca, só de identificar. Porque a quinta frase já é you will be, então é um you, e a sexta frase é I have taught, é um I. Às vezes você só vai ter o trabalho de identificar.
E às vezes você vai ter o trabalho de identificar e substituir em anotação, na sua cabeça. Pode ser mentalmente, por um subject pronoun. E aí, por fim, qual é o terceiro ingrediente que você precisa ter reservado para conseguir montar a sua tag question com sucesso? Você vai identificar qual é na frase o verbo auxiliar ou o verbo to be que está definindo o tempo verbal dessa frase. Por isso que é importante que, se você quiser lidar com tag questions, você tenha uma base de inglês bacana. Não precisa ser avançado, não precisa ser um baita do intermediário, mas precisa ter um básico bem feito. Porque a maioria dos tempos verbais que importam, a maioria desses tempos verbais são tempos verbais, é um grupo de tempos verbais que você aprende no básico de qualquer curso. Intermediário e avançado é só detalhe, mas é o básico que importa. Então, se você está vendo essa explicação e está boiando, ainda falta trabalho no seu básico, tá bom? Mas vamos lá, eu vou explicar mesmo para você que talvez esteja boiando, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Nós já fizemos os 2 primeiros passos para montar a tag question. Identificamos se a frase é afirmativa ou negativa. Identificamos o sujeito e, se necessário, trocamos ele, mesmo que mentalmente, pelo subject pronoun. E a última parte... Vou esperar a moto passar, né? Aqui parece o circuito das motos. E a última parte é você identificar o verbo auxiliar ou o verbo to be que está definindo o tempo verbal da frase. Eu já deixei em destaque aqui para você. As mesmas 6 frases, olha aqui, ó. My classes were longer. Pô, é um verbo to be no passado. Were. Reserva, igual vídeo de receita, Ana Maria Braga. Reserva. Separou o were, agora reserva que a gente já vai mexer com ele. Aqui, ó, a Kali wouldn't. Ou wouldn't é o que a gente chama de futuro do pretérito. Você não precisa saber disso, tá? Mas você tem que saber que o wouldn't é um verbo auxiliar. É ele que está definindo o tempo verbal da frase. Mesmo que você não saiba o nome do tempo verbal, isso não importa. I watched too many movies. Aqui tem um desafiozinho extra. Porque você precisa identificar o verbo auxiliar. Ou o verbo to be, certo? Na primeira frase, apareceu o verbo to be. Na segunda frase, apareceu o verbo auxiliar. Na terceira frase, não apareceu o verbo auxiliar nem to be. Por isso que eu falei que você precisa ter um conhecimento bacana, mesmo que básico, mas bacana de tempos verbais. Porque você vai ter que bater o olho nesse watched aqui e saber que se trata do passado e que no passado o verbo auxiliar é did. Ou seja, não tem a palavra did aqui. Mas você vai ter que saber disso. E se você viu essa explicação agora e entrou em pânico, eu não sabia, não tem problema. Ainda não é hora de você estar se preocupando com tag questions. Você tem que se preocupar com algo um pouquinho anterior a isso. Eu recomendo que você faça o desafio 100 dias de inglês. O desafio 100 dias de inglês, ele é mais do que um curso, ele é um tipo de uma imersão, ele é um tipo de um intercâmbio caseiro que você vai fazer, e na duração de 100 dias, você vai sair no final desses 100 dias entendendo o básico do inglês como você nunca entendeu na sua vida, com robustez. E aí você vai lidar com assuntos como esse, assim, dando risada. Em 100 dias você fica profissa para lidar com um assunto como esse que você está vendo agora, tá bom? Agora, se você está entendendo, bora continuar. A frase 4, ela é uma frase que já veio mais fácil, porque ela tem o próprio verbo to be. É o are. Ó, are, legal. Guarda o are, tá bom? Por quê? Porque no caso aqui, a gente está lidando com o going to que indica futuro. No desafio 100 dias de inglês, a gente aprende esse tempo verbal, né? Mas o going to que indica futuro, ele usa como verbo auxiliar o próprio to be. Então, quando eu falei aqui, ó, identifica o verbo auxiliar ou o verbo to be, o to be por aqui, por acaso, é o verbo auxiliar. Então, você só pega esse are e guarda ali no cantinho, que você já vai usar ele. Nas frases 5 e 6, a coisa tá simples, porque você tem a mesma coisa da frase 2, ó, que era um wouldn't direto. Aqui você tem um will, indicador de futuro também, reserva ele. Aqui você tem um tempo verbal chamado present perfect. O present perfect usa como verbo auxiliar
o have ou has, você tem um have aqui, reserva ele. Acabei de dar para você qual que é a preparação para montar a tag questions. Identifica se é afirmativa ou negativa, identifica qual é o sujeito e, se for necessário, troque-o mentalmente por um subject pronoun, identifica qual é o verbo auxiliar ou verbo to be da frase, que está definindo o tempo verbal da frase. Legal? Legal. Agora a gente vai montar a tag question. Agora você está pronta para montar a tag question. Qual que é o modo? É tipo receita mesmo, né? Modo de preparo. O modo de preparo é o seguinte. Primeiro de tudo, lembra que eu pedi para você identificar se a frase é afirmativa ou negativa? Vamos usar isso aqui primeiro. Se a frase que se você identificou que a frase é afirmativa, a tag question vai ser negativa. Se você identificou que a frase é negativa, a tag question vai ser afirmativa, sempre. A tag question vai ser sempre o oposto da frase dela. Então, se a frase é afirmativa, tag question negativa. Se a frase é negativa, tag question afirmativa. Beleza? Beleza. Agora você vai aplicar essa fórmula aqui, ó. Você vai pegar aquela frase que você estava trabalhando até agora, depois dela você bota uma vírgula e escreve isso aqui, ó. Essa formulinha aqui. O verbo auxiliar ou to be foi o que você pegou aqui, ó. Foi o que você já deixou separadinho aqui. Você entendeu por que eu estava te pedindo para separar esses elementos? Porque você ia juntar tudo. E nessa fórmula aqui, ó, o subject pronoun, você separou aqui, ó. Você entendeu? E aí você vai fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar frase por frase, daquelas 6 frases que a gente viu até agora, ó. Lembra que eu falei, my classes, eu vou diminuir um pouquinho para a gente conseguir ver tudo. Vamos lá, aí ficou bom. Lembra que a gente estava trabalhando com a frase my classes were longer? Legal. A gente identificou que a frase my classes were longer é uma frase afirmativa. Olha a tag question, olha depois da vírgula o que veio. Veio weren't. Eu peguei e inverti. A afirmativa virou negativa. E eu apliquei essa negativa no verbo auxiliar, ó. É aqui que você vai aplicar se é afirmativo ou negativo. Nesse pedaço da fórmula. No caso, era a palavra were. E aí depois, você lembra que eu tinha já definido que my classes era equivalente a they? Olha o que veio depois do weren't. My classes were longer. Weren't they? Minhas aulas eram mais longas. Não eram? Era isso que eu tô perguntando aqui. Não eram? Ou você quer ir mais simples ainda? Uma tradução totalmente possível para tag questions é o nosso bom e velho né? Você poderia traduzir esse weren't they por um né. Estaria certo. Minhas aulas eram mais longas, né? Tá certo, tá bom? Mas o né tá certo. O não eram também tá certo. Vamos lá, eu vou fazer com as 6 frases que a gente trabalhou durante essa explicação, eu vou fazer a tag question. Olha a segunda. Eu falei, Kali wouldn't eat whisky sachet every day. A Kali não comeria whisky sachet todos os dias. Comeria? Ou a Kali não comeria whisky sachet todos os dias, né? Posso dar um spoiler? Ou você comeria, ela come, né? Ela come. Agora, a gente pegou o wouldn't do comecinho da frase, ó. Aqui tem o wouldn't, sorry. Aqui tem o wouldn't. Negativo. Olha na tag question no finalzinho da frase. Ele veio no formato afirmativo. Ele veio would. Ele deixou de ser wouldn't e ele veio would. A gente inverteu. O próprio would está sendo usado aqui, ó. É o segundo pedaço da fórmula. E lembra que eu pedi para você já deixar separadinho que Kali é equivalente a she? Olha o que eu botei no final. Would she? Tá fazendo sentido? Agora eu acho que que assim, eu tenho um jeito de ensinar que não agrada a todos. Porque eu vou entregando os pedaços para você e eu revelo só no final para que você está fazendo isso. Então, os mais impacientes não costumam chegar no fim, não costumam sobreviver à explicação. Mas se você está me vendo aqui até agora, agora deve estar muito gostoso aí desse lado, porque as peças estão se unindo. Calma que tem mais 4 exemplos. Lembra que eu falei, ó, I watched
Too many movies. Eu assistia filmes demais, eu assistia muitos filmes. Lembra que eu falei isso? A frase I watched too many movies é uma frase afirmativa. Ou seja, a tag question vai ser negativa. Olha o didn't ali. Eu botei didn't porque eu identifiquei que o watched está no passado simples, no simple past. E o verbo auxiliar, verbo auxiliar do simple past é o did. Então eu peguei o did e botei ele como didn't, porque eu tive que inverter, botar como negativa. E eu identifiquei que o sujeito da frase era o I. Olha o I lá no final. I watched too many movies, didn't I? Eu assistia muitos filmes, não assisti? Eu assistia muitos filmes, né? Foi isso que eu fiz agora. Quarta frase. People who gave up are not going to celebrate with us. Então, olha só, essa frase, as pessoas que desistiram não vão celebrar conosco, é uma frase negativa, porque tá aqui, are not, tá vendo? Are not. Então, a tag question é afirmativa. Ela é invertida, sempre o contrário. People who gave up seria equivalente ao subject pronoun they. Olha o they aqui no final. E o verbo auxiliar ou verbo to be, no caso dessa frase é um verbo to be, era o próprio are. Olha o are aqui. Porque como era are not, como era are not negativa, aqui ele veio só como are. Tá? Ele não veio com not, então inverteu. As pessoas que desistiram não vão celebrar com a gente. Vão? As pessoas que desistiram não vão celebrar com a gente, né? Agora tá fazendo sentido. Vamos fazer mais duas. You will be fluent next year. 1, 2. Você vai ser fluente ano que vem, não vai? Você vai ser fluente ano que vem, né? O you, que é o sujeito, apareceu lá no finalzinho, ó. You no começo e you no final. O will, que é o indicador de tempo verbal, apareceu no seu formato negativo, porque eu precisei inverter. Então, o formato negativo de will é won't. Você teria que saber disso. Por isso que eu falei, tag questions é um assunto que interessa. É um assunto possível para quem domina as estruturas gramaticais dos tempos verbais básicos do inglês. Nada do que eu mostrei aqui é mais do que básico. Nada. Até agora, tudo que eu mostrei para você é básico do básico. O weren't, essa primeira frase, é verbo to be no passado, é básico. O would é o que a gente chama de futuro do pretérito, é básico. O didn't é o simple past, é básico. O going to é um indicador de futuro, é básico. E o will também é outro indicador de futuro, é básico. O único exemplo que eu botei nessa explicação que não é básico é o último exemplo, que usa o tempo verbal chamado de present perfect, que é um tempo verbal que costuma aparecer no módulo intermediário dos cursos mais tradicionais de inglês. Tá? De todos os tempos verbais que você está vendo aqui, esse é o que aparece mais tarde na jornada de aprendizado de um aluno, mas também não é nenhum monstro. Olha lá. I have taught more than 30 classes on YouTube, haven't I? Eu ensinei mais de 30 aulas no YouTube, não ensinei? Não foi? Né? Não é? Tem várias opções de tradução, isso não, realmente pouco importa. Agora, o sujeito é I, olha o final da minha frase, I. A frase é afirmativa, I have taught. Olha o final da minha frase, haven't. Negativa. E esse tempo verbal, present perfect, ele usa como verbo auxiliar o have ou has. Olha o que eu fiz no final. Botei o have, só que eu botei ele negativo porque eu precisei inverter. Fez sentido aqui para você? Agora, você sabe exatamente como você enfia uma tag question em qualquer frase, afirmativa ou negativa.